E eu quero não delongar muito. E quero trazer uma palavra muito breve. Eu falo breve, mas muitas das vezes eu levo 40 minutos, 50 minutos, eu falo muito, desculpa. Mas eu quero que você, antes de sentar, glorifique ao Senhor. E dá um brado, dá uma palma para Ele, que Ele merece. Porque Ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Junta o espiritual com o nervosismo, porque o crente que está acostumado a subir isso aqui e não existe temor e tremor, precisa descer de novo. Não é verdade? Quando entra num modo costumeiro da tua vida, se entregar para Deus, mas de uma forma superficial, ou digo, uma forma tão simples, a gente vê que não existe movimentação através da nossa posição naquilo que a gente faz. E eu, durante esses dias, mas até antes de dizer isso, eu quero primeiro agradecer a Deus pela sua oportunidade. Quero também agradecer aos nossos amados pastores, a família apostólica, por estar aqui, mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. E quero pedir ajuda dos irmãos, porque eu imprimi aqui com a letra pequena, dei mole, estou sem óculos, estou ouvindo aqui em 3D. 3D feito diante de mim. E está difícil mesmo, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. E deixa eu dizer algo para você. Quando a gente fala, cadê o evangelista Léo? Quando a gente fala de Neemias, o que a gente lembra, Léo? A gente lembra de restauração. A gente lembra de mudança de estrutura. A gente lembra de mudanças espirituais. Mas um versículo que é muito conhecido por muita gente, que quando fala de Neemias, a pessoa logo cita. Qual é o versículo? Me diz. Cadê os leitores da Bíblia? Aqueles fominhas de Bíblia. O que diz a palavra quando a gente se remete a Neemias? Gente. Não, qual o versículo que mais a gente ouve quando fala de Neemias? O quê? Fala de novo? Eita, estou numa grande obra. Não é verdade? E não posso parar. Mas quando a gente ouve essa palavra, estou numa grande obra e não posso parar, logo a pessoa imagina, caramba, ele está fazendo uma grande obra ali, e está ali contínuo naquilo que Deus colocou na mão dele, e nada ali está ali perturbando ou atrapalhando no processo. Mas quando Neemias disse essas palavras, Pedro, estava sendo cogitado por Sanbalate e Tobias atacá-lo. E aquela armadilha que foi feita por Sanbalate e Tobias chegou ao ponto de Neemias falar essas palavras. Mas eu não quero iniciar através dessas palavras. Eu quero te dizer que sim, o muro de Jerusalém, ele foi restaurado, mas não começou por Neemias. O muro de Jerusalém, sim, ele foi restaurado. Mas 3 homens foram levantados para poder dar continuidade nesta grande obra. E quando a gente fala da reconstrução dos muros, a gente não pode esquecer de falar de um povo que infelizmente foi desobediente a Deus. Se falar de desobediência, ele já é o especialista. Não é verdade?
Um povo que via notoriamente o milagre acontecer. Com seus próprios olhos pôde contemplar tantas coisas. E a gente, como os meros mortais, somos leitores de uma palavra e cremos naquilo que lemos. Porque existe um mover sobrenatural que corre sobre as nossas vidas. Mas aquele povo se viu. E infelizmente, continuou através de desobediência, pecando contra Deus. Muitas das vezes, quando os profetas eram levantados, sabe o que eles faziam? Eles menosprezavam aquilo que era proferido pelos profetas. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu, como muitos conhecem, Nabucodonosor atacar Jerusalém. Nabucodonosor não só atacou, mas destruiu os muros de Jerusalém, colocou o povo em exílio, e aquela terra, que é conhecida como Terra Santa, foi totalmente destruída. Aquele povo que estava em desobediência, infelizmente, pôde provar da sua desobediência através da dor. E sabe o que acontece? O Senhor, Ele permite coisas acontecerem para que a gente possa nos atentar naquilo que estamos vivendo. Aí, muitos proferem a palavra que muitos falam, né? O Senhor pesou a mão do povo de Israel. Mas eu digo para você que essa palavra nem digo mais. Sabe por quê? Não precisa Deus pesar a mão, não. Só basta Ele sair de cena. Se Ele sair de cena, quem entra em cena é outro. E começa a assolar, Pedro. Assolar e trazer destruição. Então, se você está vendo que existe uma pessoa que está em pecado e de repente está vivendo algo muito grande através daquilo que ela infelizmente praticou, não é Deus pesando a mão, não. Deus saiu do negócio. Só basta Deus sair de cena. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele não deixou de olhar para o povo. E a gente vê que no percorrer do tempo na Babilônia, eu quero que você bem se atente, porque eu vou falar muita palavra aqui. Um profeta foi levantado para poder proferir algo no detalhe daquilo que iria acontecer com o povo de Israel na Babilônia, através do reinado de Nabucodonosor. Coloca para mim, por favor, Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, 28. Amém. Quando dizer 3, os irmãos leem todos juntos, amém? 1, 2, 3. O profeta Isaías, levantado por Deus, falou que um grande homem seria levantado para poder tirar o povo de Jerusalém do cativo. Um certo tempo depois, se levanta conforme dito pelo profeta, o rei Ciro. E esse rei levantou contra Nabucodonosor, acabou com a Babilônia, trouxe o povo de Israel ao povo da Pérsia. E quando aquilo aconteceu, não poderia fugir de nada daquilo que foi proferido pelo profeta. Realmente foi estabelecido um decreto por Ciro, para libertar o povo de Israel. Aí eu entro no tema, aonde o Senhor começou a descortinar comigo algo sobrenatural. Falamos de 3 vidas
e um propósito. 3 homens levantados por Deus para um único propósito. E sabe qual é esse propósito? Restauração. E quando o rei Ciro foi guerrear contra Nabucodonosor e realmente houve um decreto para libertar o povo, ele levantou um homem chamado Zorobabel. Foi o primeiro homem levantado pelo rei da Pérsia para poder seguir com o povo até Jerusalém. Mas o primeiro ato daquele povo era restaurar o templo. A primeira obra a ser feita naquele lugar era a restauração do templo. Zorobabel foi junto com o sacerdote Jesua, e muitos chamam de Josué, até Jerusalém, e começou a fazer o processo de restauração do templo. E nesse processo, infelizmente, tinha povos circunvizinhos que eram contra Israel, e começou a impedir que aquele processo desse continuidade. Só que com o passar do tempo, se levanta o sucessor do rei Ciro e entra o rei Dário. Escute bem, levanta Zorobabel, que era um líder do grupo, como governador. Escute bem, bote isso na sua cabeça, como governador de Judá. E quando ele foi levantado como governador, o templo, com um certo tempo, foi finalizado. Mas ali era só o começo do processo. Logo em seguida veio o segundo homem levantado por Deus. Muitos conhecem, e muitas das vezes foi citado aqui nesse altar, Esdras. Um homem que foi levantado, e um homem que é sacerdote, foi levantado para quê? Primeiramente foi o templo. Agora, Esdras foi levantado para restaurar a vida espiritual daquela igreja, daquele lugar. Porque depois daquela terra ser sitiada, ser destruída, o templo ser destruído, aquela vida espiritual acabou, mas já tinha acabado há muito tempo. Esdras foi levantado, nomeado pelo rei como líder espiritual naquele lugar. Não se preocupa com o papel não, irmãos, que está tudo na minha cabeça já. Não estou nem lendo aqui mais. Desisti do papel. E ele foi levantado como líder espiritual naquele lugar. E ele começou a fazer, um trabalho muito grande para restabelecer aquilo que foi perdido no passado com o povo. Mas só que não era só o templo. Não era somente a restauração da vida espiritual. Estava faltando alguma coisa acontecer. Porque o povo estava ali totalmente aberto. Não estava protegido. Os muros assolados, totalmente quebrados. Aonde sim existia um templo, eles buscavam uma adoração, mas não tinha proteção. De repente o copeiro chamado Neemias, vendo o que aconteceu com o povo de Israel, ele olhou, ficou vendo aquela situação e a vontade muito grande no coração dele de fazer uma grande obra naquele lugar. Ele passa de frente ao rei Artaxerxes, que é o rei que veio logo em seguida do rei Dário. E o rei Artaxerxes olha para ele e vê o semblante dele totalmente caído. E pelo rei conhecer realmente as pessoas que trabalhavam para ele, perguntou para Neemias: Neemias, o que está acontecendo contigo, homem? E Neemias, meio assustado, ele começou a proferir aquilo que ele estava sentindo e começou a dizer para o rei Artaxerxes: Rei, por favor, me libere.
Me libere para que eu possa ir lá no meu povo e restaurar aqueles muros. O rei entendeu, aceitou, liberou. E aí, o próprio rei nomeou Neemias como governador de Judá. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu falei 3 pontos para vocês se atentarem, antes de dar continuidade. Zorobabel era o homem comum que foi levantado como líder. Logo em seguida foi levantado como governador. Ele aguardou o processo. Logo em seguida, quando você vê a vida de Esdras, vê Esdras como sacerdote, sendo levantado como líder espiritual. Logo em seguida você vê Neemias, um simples copeiro, sendo levantado como governador. Eu vi que todos eles respeitaram o processo e não pularam nenhum deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pule o processo, aguarde ele. Se não chegou a tua vez ainda, aguarda. Para de querer dar jeitinho para poder chegar no lugar. Muitas das vezes tentamos tentar daqueles jeitinhos brasileiros para poder pular alguns degraus da escada. Eu preciso chegar lá mais rápido. Eu me lembro muito bem, minha amada irmã Lúcia, evangelista irmã Lúcia, quando eu comecei na Assembleia de Deus como obreiro. Fiquei 5 anos como obreiro. Depois de diácono, 6 anos como diácono. Depois eu fui para presbítero. 5 anos como presbítero. Eu não queria pular etapas porque não era para poder agradecer meu nome, mas é o nome dele. E toda na minha vida eu sempre aguardei. Eu citei para vocês na semana passada sobre a promoção que eu tive no trabalho. Sim, tive uma promoção no trabalho. Mas é muito fácil. Mais uma vez escutando um testemunho. Mas tu sabe o que eu vivi lá dentro? Tu sabe da minha história? A dor que eu sofri lá dentro. Eu aguentei o processo. Sabe o que as pessoas fazem? Não querem, no tempo de hoje, viver o processo. Já quer sair, desistir. Infelizmente, chega o processo, eu parei. Bateu o problema, pastor, quero sair da igreja, toma carteirinha. Acabou, não quero mais nada. A palavra de existência se tornou muito fácil no meio do povo cristão. Tudo desiste. E só basta aguardar o processo. Esses homens ouviram, aguardaram, e todos eles foram exaltados por Deus no tempo de Deus. É árduo o processo, não é? Pode falar, pode balançar a cabeça, é árduo, pode. Só tu sabe como que está sendo o processo da tua vida. É difícil demais. Mas aguarda só mais um pouquinho. Estamos num tempo do duplo favor de Deus. Aquilo que tu aguardou 10 anos vai vir em dobro esse ano. Peraí, só alguns pegaram. Aquilo que tu aguardou 10 anos vai vir esse ano em dobro. Mas temos que aguardar os processos. 3 homens, 3 vidas e um propósito. O propósito era restauração. E o que eu quero dizer com isso? Quando você faz primeiro para Deus, o processo vai ser mais fácil. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você dá prioridade para as coisas do mundo, nada acontece. Dá prioridade para as coisas de Deus, as coisas começam a se movimentar. É nesse aí, esse é o feeling, esse é o compreender, esse é o entender daquilo que Deus está falando comigo e contigo. Quando eu falo comigo e contigo, porque cortou para mim primeiro, para depois ir para vocês. Tomei uma lapada esses dias.
Me preparei para ir para passeio de feriado. Ao Senhor, não, tu vai ficar em casa. Amém, Senhor, amém, amém. Aí cheguei em casa, eu estou trabalhando durante o dia, trabalhando. Aí, de repente, o Senhor vai comigo às madrugadas para poder conversar contigo. Eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, Pai. A Luciana lendo um livro de um lado, e eu lá, ó, só estudando. Eu falei, fala, Pai. Aí batia de um lado, batia de outro. Eu falei, tá gostoso, Pai. Apanhar de Deus é muito bom, irmão. Sabe por quê? O mesmo Deus que bate, Ele mesmo cura. Neemias, foi lá, junto com o povo, para poder realmente começar a levantar os muros. Começa uma nova etapa de restauração no meio de Jerusalém. Começou através do templo, através de uma restauração espiritual, e logo em seguida, restauração para a segurança local. Só que, conforme aconteceu com Zorobabel, não sei se você lembra, quando ele começou a edificar, começou a levantar o templo, alguns povos circunvizinhos se levantaram. Com Neemias não foi diferente. Com Neemias começou a levantar os muros. Aí começou a aparecer os vizinhos. Devagarinho, lá do lado. O que está acontecendo aí? Estamos levantando o muro. E de repente, levantou-se Sambalate e Tobias. E começou a zombar daquilo que estava acontecendo. Só que, enquanto eles zombavam, olha o mistério, Neemias orava. Enquanto eles debochavam, Neemias colocava o joelho no chão e clamava. De repente, sabe o que acontece? O muro começou a crescer. Escute bem. Os muros começaram a crescer. E de repente, eles ameaçaram atacar. Escute bem, escute. Os muros começaram a atacar. Aquele povo começou a atacar o povo de Jerusalém, tentar atacar o povo de Jerusalém. Fazer planos para atacar o povo de Jerusalém. Escute bem. Quando aquele povo tentou atacar, fazer planos, Neemias começou a pedir a Deus estratégia. Senhor, não me deixe sozinho, Pai. Começou a pedir a Deus estratégias para poder não deixar que nada viesse contra eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele pediu uma estratégia para Deus, sabe o que Neemias falou? Começou a entender que ele tinha que começar a desenhar uma estratégia dentro daquele lugar. Ele pegou algumas armas, deu para alguns homens, para eles poderem se posicionar. Agora vocês vão entender o que está acontecendo aqui. De repente ele pega algumas armas e fala assim, vocês que estão trabalhando, com uma mão vocês fazem a obra. E a outra segura uma lança. Escute bem. Ele falou assim, com uma mão continue fazendo a obra e com a outra segura a lança. Porque se o chofar tocar, vocês se posicionam como guerreiros para poder atacar. Aqui está um homem de Deus, armado, fazendo uma obra do Senhor, aonde ele não está deixando nada atrapalhar o que Deus quer fazer. Mas aí entra um caso que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O nome daquele rapaz ali se chama distração. Ali está a distração.
A distração foi tentar tirar ele do foco. Mas só que ele não perdeu o foco. Mas só que a distração continua sendo persistente. Cara, você tá aí, tá no sol, Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe. Deixa as luzes assim do jeito que tá. Tá gostoso. Se não gosta, então só não dorme, tá? Por favor. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: caramba, eu tô na obra há tanto tempo e não vejo nada acontecer. Sabe por quê? A distração já bateu na tua porta e tu largou tua arma já há muito tempo. Há muito tempo a distração bateu na tua porta e você tem deixado as tuas armas largadas ali. As armas que Deus colocou na tua mão, você largou por conta das distrações. E quais são essas distrações? Fofoca, mentira, prostituição, lascívia. Hoje qualquer convite está tirando o homem e a mulher de Deus já do caminho tão fácil. Pode ligar a luz, irmão. As distrações têm batido na porta de tanta gente esses dias. E sabe qual tem sido o nosso posicionamento muitas das vezes? É largar aquilo que está em nossas mãos para poder viver a vontade do mundo. Dá um sorriso aí para dizer que não é que você vai. Dá um sorrisinho. Dói, né? Porque às vezes é isso que acontece comigo e contigo. Eu me lembro muito bem o quanto era fácil, aonde te vê muitas igrejas fechando as portas por conta de distrações. Escute bem essa. As pessoas perderam até o temor de tocar em homens grandiosos de Deus. Lembre de Davi. Davi não tocou no ungido do Senhor, mesmo saltando errado. Sabe por quê? Porque era ungido do Senhor. Um certo feito, um amigo de juventude, pô, não vou falar muito não, porque senão vai definir minha idade, já estou velho já. Então, esse meu amigo, ele entrou numa igreja e descobriu alguns pontos negativos de um pastor. Mas eu falei para ele: meu filho, se tu tá vendo, só mete o pé, não faz nada ali não. Deus me levantou como justiça. Eu vou desmascarar esse pastor. Deus me levantou como justiça nessa igreja. Sabe o que ele fez? Ele armou contra o pastor, sim. Armou. O pastor perdeu a igreja, perdeu a mulher, perdeu a família. Estou sendo bem sincero para ti. Mas ele tocou em quem? No ungido do Senhor. Quem escolheu foi quem? Deus. Da última vez que esse meu amigo me ligou me pedindo dinheiro e não sabia onde parar, porque ele não tinha lugar para morar. Muitas das vezes a gente tem aquele orgulho. Não, eu sou sincero, eu sou justiceiro. Não, meu irmão, para com isso. Deixa toda essa soberba para lá e começa a viver algo de saber quem você é em Deus. Sabe aquela... eu sou assim mesmo, eu vou falar. Todo mundo fala, né, que tem setores, eu não acredito nisso, setores no inferno. Então acho que tem um setor lá chamado pros sinceros. Porque a tua sinceridade nem sempre é correta. Não, porque eu sou sincero. A tua sinceridade nem sempre vai ser correta. Eu acho que se a sinceridade vir com a verdade, aí, meu irmão, é outra coisa. Mas se a sinceridade vir
através dos teus pensamentos e da tua forma de agir, meu irmão, tem um lugarzinho preparado para ti lá naquele lugar. Eu te digo isso porque eu também tive que tirar muito carrapicho de mim. Eu tive que tirar. Porque para eu crescer, eu tive que diminuir. Para eu crescer, eu tive que descer. Para eu crescer, eu tive que colocar a boca no pó. Se tu quer começar do alto, meu irmão, já começou do lado errado. Que o Senhor cresça e você venha diminuir. Nesse processo, Neemias pôde ver e sentir a dor que realmente ele estava sendo assolado todo o tempo. E quando aquilo terminou, Neemias terminou as muralhas. Aí você me diz, aí Flávio, a solução terminou. Não acabou. Porque aonde eu vou trazer a última revelação daquilo que Deus me deu através dessa palavra. Quando Neemias terminou, começou a surgir um problema interno dentro de Jerusalém. Um problema social. Aonde os pobres estavam sendo usurpados pelos ricos. Do próprio povo de Israel. O povo de Israel estava ali, trabalhando, às vezes precisando comprar comida, aí não tinha dinheiro, pegava emprestado, muitas das vezes pegava o dinheiro com pessoas ricas, aí não tinha dinheiro para pagar, sabe o que fazia? Dava os próprios filhos, para poder pagar as dívidas deles. Aí os pobres foram reclamar com Neemias. Pô, Neemias, olha a bobeira que está acontecendo aqui, cara, está acabando com a gente, cara. Aí Neemias, me conta o que houve, está acontecendo isso. Neemias ficou revoltado e chegou lá e começou a conversar com os ricos de Jerusalém. E os ricos ouviram, eu tenho certeza que meio relutante, mas eles entenderam a liderança de Neemias, da forma que ele estava ensinando aquele povo, que os ricos começaram a devolver tudo o que foi roubado. Quando devolveram, escute bem, houve realmente uma restauração dentro do povo. E quando houve essa restauração, aquele povo ficou unido e começou a trabalhar em unidade, união, um único povo. Entenderam e tiveram a mesma concordância. Aí, não tem como o processo de Esdras não se iniciar através de um concerto. Sabe por quê? Aonde tem limpeza de casa, aonde tem restauração, tem avivamento. Sabe o que aconteceu? Eles entenderam que tinha que limpar o interno, para que pudesse vir o mover do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque logo em seguida, no capítulo 9 de Neemias, Esdras levanta a palavra de Deus e começa a proferir diante do povo. E sabe o que acontece? O povo cai de joelhos em arrependimento. Acontece um avivamento sobrenatural naquele lugar. Sabe por quê? Porque eles viram que a sujeira estava dentro e não fora. O que é preciso começar a limpar dentro de mim e de você, para que Deus comece a agir da forma que Ele quer? Conforme eu disse aqui, existe coisa dentro da gente que de repente você está sentado e falando assim, nada é comigo. Então você já começou a pecar, que tem muita coisa que é para você. Muitas das vezes a gente chega e quer realmente uma mudança, um avivamento, mas precisamos olhar para nós mesmos, entrar no profundo e saber que precisamos tirar tudo aquilo que é sujo dentro da gente, para que o Senhor possa começar a agir. É muito difícil, expor os nossos problemas, É difícil
A gente fala, não, estamos errados. É igual currículo. Quando você vai fazer uma entrevista, me fala quais as suas qualidades. Tu escreve um montão. Agora o que você tem de negativo, tu não escreve nada, tu é perfeitinho. Não é verdade? Na hora de escrever o que é positivo no currículo, na entrevista, tu escreve um montão de coisas, qualidade positiva. E as negativas, tu não escreve nada. Sabe por quê? Somos perfeitos. Se somos perfeitos, Senhor, leva todo mundo aqui agora, Pai, em nome de Jesus. A gente pedindo misericórdia, né? Ah, pede não. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo nessa noite? As coisas só vão andar se você entender que precisamos tirar coisas sujas dentro da gente. Casa suja, tu não encontra nada. Mas casa limpa, tu começa a encontrar coisas que estão ali há muito tempo que você não tirava. Puxa, Flávio, eu queria uma palavra que você desse uma liberação de chave para mim, porque eu estou precisando de chave de casa. Não. Eu estou liberando a chave da salvação da tua vida, porque da forma que você está, não dá. Da forma que eu estou, não dá. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu estou aqui para te dizer como homem de Deus, Jesus está às portas. Se você continuar do mesmo jeito, vai ficar aqui. É preciso limpar a casa. O que está sujo aí dentro? Um dia eu falei aqui no altar, quando a minha esposa chegou diante de mim e falou assim, começou a chorar. Aí eu falei, amor, o que está acontecendo, amor? Ai, amor, estou triste. Eu falei, o que foi que você está triste? Muitas coisas é por causa de você. Eu falei, que isso, amor? É isso. Eu falei, amor, tá bom, beleza. Eu quero te pedir perdão diante de Deus. Eu quero restaurar minha casa, quero limpar minha casa. Mas só que eu realmente não poderia ficar só de palavras. Tinha que ter ação minha. E eu comecei a agir para poder realmente a minha casa ficar limpa. Não adianta você querer algo da parte de Deus se você não faz o que Ele quer. Ele está te convidando. Ei, vem começar a limpar o que está sujo aí dentro. Existem vícios, existem pensamentos, existem pornografias, existem tantas coisas. Esses dias, teve muita gente que recebeu o convite e foi. Vamos carnavalzinho ali, vamos ali. Foi. Teve um amigo meu que foi para um carnaval desse aí e não voltou mais. Foi o único convite sem volta. Até quando Deus vai ter paciência em te dizer, limpa a casa. Limpa. É preciso restauração. Restaurar para avivar. Restaurar para avivar. Restaurar para avivar. Para consertar, é preciso realmente a gente começar a ver coisas que a gente não quer mexer e já se tornou até nosso bichinho de estimação. A gente até alimenta ele igual o Tamagotchi. Vai lá. Tem gente que alimenta os seus próprios problemas, sabia? É difícil. Mas se Deus está falando dessa forma comigo e contigo, sabe para quê? Para dizer para você, eu te amo, filha. Eu tenho algo grandioso para você. Mas deixa eu entrar junto contigo para tirar tudo aquilo que foi preciso. Fique de pé nesse momento. Aqui, ninguém está aqui para poder expor o teu pecado. Mas o Senhor quer trazer à tona aquilo que te desvia dele. Agora eu quero que você, aí aonde você está, seja sincero com Deus. Agora, o que é preciso tirar para realmente acontecer uma restauração na tua vida?
Não olha para mim não, feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus agora o que é preciso. Começa a dizer para Ele. Começa a falar com Ele. Senhor, eu realmente faço isso. Eu não aguento mais. Sem Ti, eu não consigo, Pai. Pega na minha mão e me ajuda. Senhor, por favor, Pai. Eu tenho esse vício, Pai. Eu tenho essa luta dentro de mim. Mas sem Ti eu não consigo, Pai. Senhor, tem coisas dentro de mim, Pai, que precisam ser arrancadas. Porque senão eu perco o meu casamento. Senhor, por favor, não deixe meu casamento acabar por causa do meu orgulho. Por causa da minha atitude, Senhor. A minha mulher está quase para sair de casa. O meu esposo sair de casa, Senhor. Por favor, modifica aquilo que é preciso. Senhor, por favor, Pai. A minha personalidade está me matando. Eu afasto as pessoas de mim. Infelizmente, Senhor, as minhas atitudes têm afastado até a minha família de mim. É tempo de o Senhor restaurar através daquilo que você permite. E eu quero te dar um espaço. Ninguém vai saber o que você tem e o que precisa ser solucionado. Mas se você acha que precisa de ser restaurado algo na tua vida, o altar está aqui. Já tem uma pessoa aqui. Vem aqui na frente. Se Deus falou contigo nessa maneira, porque é preciso. Se Deus falou contigo, na noite desse dia, larga o orgulho, larga a altivez, larga, sabe, aquela soberba. Tudo isso eu já tive, mas para que Ele pudesse viver em mim, eu tive que abandonar tudo. Deus está te dando uma boa oportunidade. Ninguém vai olhar para você e dizer: ah lá, vai mais um perdido. Não, dali, vindo para cá para frente, mais um que está buscando a solução no Senhor. Enquanto o louvor estar aqui proferindo lindos louvores, fique à vontade, intercessores, evangelistas, fique à vontade para orar por cada um dos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.